Bom, nós estamos aqui com Milton Temer hoje no nosso papo. Ele é uma figura muito conhecida como jornalista. Ele trabalhou nos maiores veículos do Rio de Janeiro, foi correspondente internacional, cobriu lutas de libertação no Terceiro Mundo, tem uma entrevista importante com Salvador Allende. O Milton foi também deputado estadual no Rio de Janeiro e foi federal também pelo Rio. Mas a gente vai falar hoje, principalmente, da experiência dele como militar. Ele é oficial da Marinha caçado. Ele foi, inclusive, oficial de gabinete do ministro da Marinha. E então a gente vai tratar de tudo, como em geral a gente faz nesses bate-papos, mas vai começar pela questão das Forças Armadas. Milton, eu me lembro, ou não me lembro, mas eu sei que nos anos 50, eleições no clube militar, por exemplo, mobilizavam a sociedade, havia uma chapa de direita, uma chapa de esquerda, etc. A própria campanha para a criação da Petrobras teve um apoio importante nas Forças Armadas. A partir do golpe militar, houve uma diretização muito profunda das Forças Armadas. Por quê? É resquício da Guerra Fria, foi um golpe, foram os expurgos. Como é que você explica essa mudança de cabeça das Forças Armadas? Em 1950, como você citou, nos anos 50, eu entrava para o colégio militar. E, evidentemente, naquela ocasião, sem nenhum senso crítico, coisa que eu só vim observar depois, eu tinha uma formação absolutamente conservadora. Isso independentemente de ter uma família. Meu pai, imigrante sírio, tinha sido colaborador do Socorro Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial e era uma família de esquerda, anti-imperialista, com caráter muito nacionalista, principalmente em função do que ocorria no Oriente Médio. Então, meu pai, autodidata, tinha essa formação de esquerda, mas eu entro no colégio militar e tanto era a formação conservadora que em 54, no Colégio Naval, quando acontece aquela tentativa de golpe contra a posse de Juscelino, em 54, eu torcia pelo êxito. Não foi 55, não? 54. 55 ele toma posse. O golpe é em 54. Tá. E eu torcia pelo Penaboto, que era o nome principal do cruzador Barroso, que saiu, tinha uma cabeça de direita, porque isso era o natural, principalmente na Marinha. Mas acontece que havia um fenômeno, Cid, que também só depois é que, se você considerar Forças Armadas, elas são naturalmente, na minha opinião, evidentemente, elas são um instrumento de manutenção do que é hegemônico na organização social da época. As Forças Armadas do regime socialista são tão fiéis ao regime socialista quanto as Forças Armadas do regime capitalista são fiéis ao regime capitalista. Isso tem uma lógica na própria formação militar. Por que isso? Porque o militar é formado sobre dois eixos. E um eixo é o da disciplina. A disciplina é condicionada aqui à hierarquia. Então, essas duas coisas, transferidas para a vida civil no regime capitalista, representa a defesa do status quo. Quem muda o status quo está mudando o regimento e está quebrando a hierarquia. Ou seja, reformas estruturais são naturalmente barradas pelas Forças Armadas. Mas ocorre que, na história do Brasil principalmente, tem um episódio concreto que vem da Segunda Guerra Mundial. E principalmente no Exército, a FEB. A FEB, quando termina a guerra, eu não sei se teu pai, que era militar, concordava com isso, mas eu faço uma avaliação posterior, e já conversei com várias pessoas a respeito disso, que concordam. A FEB se divide. A FEB se divide em um setor... A FEB é a Força Expedicionária Brasileira. Foi um contingente militar brasileiro que foi lutar na Segunda Guerra Mundial. Monte Castelo, principalmente. Então, uma parte se transforma em antifascista, nacionalista antifascista e até simpatizantes da União Soviética, e outra parte se transforma em absolutamente fanática pela hegemonia norte-americana. Era produto da divisão que já se ia... até porque quando acaba a Segunda Guerra, começa imediatamente a Guerra Fria. Exatamente. Já no fim da Segunda Guerra, as forças aliadas diziam: o nosso inimigo de amanhã pode ser o nosso aliado e o nosso inimigo de ontem pode ser o aliado contra o nosso aliado de hoje, que vai ser o inimigo de amanhã. Então, havia uma divisão, principalmente no Exército, que propiciava isso que você citou bem, com respeito ao clube militar, que era um setor nacionalista que teve muito a ver com, inclusive, o estabelecimento e a consolidação da Petrobras. No clube militar, principalmente.
se não me engano, o tio do Fernando Henrique, não o pai, o tio do Fernando Henrique, Cardoso também. Ele desempenhou um papel muito importante nisso. E pelo que se contava depois, ele tinha certo desprezo pela posição do filho, do Lúcio Marinho. Mas isso aí está no ambiente da lenda. Então, eu, por exemplo, quando chego ao gabinete do ministro, isso é importante considerar. Eu chego ao gabinete do ministro que deu anistia aos marinheiros, na reta final. Eu não fui do gabinete do ministro anterior, embora o gabinete do ministro do governo João Goulart não fosse reacionário. Tinha oposição da direita, porque a Marinha era muito reacionária. Então, por que a Marinha é sempre mais conservadora que as outras forças, hein? Primeiro, porque eu não sei explicar isso porquê, mas fundamentalmente porque a formação dos exércitos tem uma base social muito mais popular que a Marinha. A Marinha tem uma concepção mais aristocrática e era seguramente, até por... Nós não tínhamos os computadores, então o trabalho, para você ter ideia, eu me lembro que a última prova que eu fazia para me formar na Escola Naval era uma prova de balística, em que você fazia um cálculo sobre um tiro de canhão, onde você tinha nesse cálculo tudo, você tinha trigonometria, geometria, então, principalmente na navegação, a formação na matemática muito forte, e as ciências humanas não tinham o peso que tinham nas outras forças, porque você não convivia na Marinha, você não convive com a realidade social, você está dentro de um navio em altura. Não pode ser também pelo fato de que a Marinha, enfim, qualquer revolta, qualquer sublevação dos subordinados, né? Quer dizer, uma ajuda está muito longe. Quer dizer, então tinha que ser um negócio meio a ferro e fogo, a disciplina. Não, ali, e a disciplina naval era uma disciplina muito mais rigorosa, cruel. Você vê que teve a lei da chibata. Exatamente. Isso não tinha no exército a lei da chibata, tinha na Marinha. Por quê? Porque dentro do navio era o estabelecimento de uma sociedade específica onde a hierarquia... Isso não é da Marinha brasileira. A concepção de Marinha, qualquer ideia de motim, até entre os piratas, era punida com jogar no mar. Não tinha conversa. Então, objetivamente, era preciso dizer, mas você, como Milton Temer, você se transforma num cara de esquerda com tua formação conservadora. Na Escola Naval, 56, acontece a crise de Suez. Na crise de Suez, minhas raízes atávicas começam a contar. Porque aí eu comecei a ouvir muito meu pai, e principalmente um padrinho, meu tio, Antônio Cury, que era uma figura genial. Explica um pouco o que foi essa crise de Suez. A crise de Suez, concretamente, é o seguinte, o que é? Ela ocorre porque já então se formou uma geração de oficiais nacionalistas árabes que tiveram muito a ver com aquela formação dos não aliados, onde o Nasser Naguib desempenhava um papel fundamental junto com o pai do Hafez Assad, o primeiro Assad na Síria, que chegaram a formar a República Árabe Unida. Criou-se uma unidade árabe nacionalista anti-imperialista que teve a ver com a formação do grupo de não alinhados. Isso teve, inclusive, a ideia de terceiro mundo. Exatamente. Nehru, Tito eram fundamentalmente os indianos, Tito da Iugoslávia e os árabes. Formavam aquela frente não alinhada, que não era nem pró-americana e não era subordinada, embora mais próxima da União Soviética. E por que não eram inteiramente alinhadas? Porque tanto Tito quanto Nehru tiveram problemas com a União Soviética. Os árabes, por quê? Isso é importante considerar. Na Segunda Guerra Mundial, Cid, para os árabes, os opressores históricos, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, quando houve a transição, eram os ingleses e os franceses. Uhum. Então, os partidos comunistas, que eram grandes, no confronto com os ingleses e franceses, de repente se viram diante de uma bananosa, que era o seguinte: os alemães estavam chegando para o confronto no Oriente Médio e a posição deles era o seguinte, não tem nada a ver com isso. O conceito de guerra entre impérios, para os árabes, era específico. Só os comunistas entraram na lógica internacional de aliança com os aliados contra os alemães. E era natural, por exemplo, enfim, em certo momento estive na Argélia, morei lá há muito pouco tempo, mas o inimigo natural das forças progressistas na Argélia
Os franceses. Eram os franceses. Exatamente. Eram os opressores. Eram os opressores. Então, isso criou um problema. Inclusive, os partidos comunistas diminuíram muito de expressão por conta disso. E cresceu um nacionalismo árabe, onde aparece. A crise de Suez é o que é? É o momento em que, porque a crise de Suez tem várias coisas ali, não só a questão da Inglaterra e da França querendo ocupar o canal de Suez, que o Nasser queria nacionalizado pelo Egito, como é o momento em que Ben-Gurion e Israel muda de lado. Por quê? Com exceção, olha que contradição brutal, com exceção dos governos árabes, dos nacionalistas árabes, Ben-Gurion, soi-disant socialista, porque naquela época ele não lembrava muito que já no discurso de posse dele, no primeiro governo, ele já falava no Grande Israel tranquilamente, não falava em Palestina. Não, e já nesse momento houve massacres na população palestina que morava lá. Não, desde 48. Desde 48, desde a criação. O Nábica é aquela expulsão de 750 mil palestinos, no qual na aldeia Deir Yassalim, com os nomes árabes no meu corre, foram massacrados civis, antes, inclusive, do estabelecimento do Estado de Israel. Aliás, quem introduz o terrorismo no Oriente Médio são os colonos o Irgun, etc. Shamir, com aquele célebre explosão do hotel onde estavam hospedados os ingleses. Bom, então o que ocorre? Essa crise do Oriente Médio me começa a chamar a atenção para a concepção de imperialismo e anti-imperialismo. E eu me lembro bem que eu tinha alguns professores na escola naval que tinham, principalmente um professor que eu me lembro que era de máquinas a vapor, tal, que não era termodinâmica, mas era da aplicação prática. E ele conversava comigo já sobre isso. Mas eu tinha uma pressão muito grande em casa. Então, ali eu começo a entender isso, e eu termino, inclusive, fazendo a viagem de guarda-marinha, lendo obras escolhidas 3 anos depois, lendo obras escolhidas de Marx e Engels, da editora Vitória. E que me ocorre um episódio muito engraçado. Eu estava no convés do navio escola, lendo... Essa viagem é aquela que fazem quando se formam oficiais. Né? É uma viagem que você faz a prática de tudo. Além de conhecer o mundo, é claro que é uma grande Lisboa, é um grande prêmio, mas é onde você faz experiência de navegação, é uma prática de navegação em alto mar muito grande, que você ainda não tem na escola naval. Então, nessa viagem, eu me lembro que eu estou no convés, né, um prova escolhida, e passa o capelão, só que o capelão era um cara genial. Frei Hugo, era um cara que parecia assim com você, de fortudo, coisa, e era jogador de bola, também achava que jogava bem como você, que sempre se considerou um grande zagueiro. Ele se considerava um grande zagueiro, era um cara genial, convivia com a gente. E Frei Hugo, que era naquele tempo era Temer só. Temer, não dá para você ler isso lá embaixo? Aqui é um pouco problemático você ler aqui em cima. O capelão. Então, lê lá embaixo, não precisa ler aqui em cima. Então, objetivamente, esse ano de 56 da crise de Suez, para mim, é marcante, não só pela crise, como pela leitura que eu passo a ter de imperialismo e do papel do sionismo em Israel contra os países árabes. Que é aí que começa, inclusive, o acordo de Ben-Gurion com os franceses para instalar a energia nuclear em Israel. Quem instala o arsenal nuclear em Israel não é os Estados Unidos, não. É a França. Mas isso quando? Já naquela época? 56, ali começa a virada, em 56. Muito bem. Tá. E as Forças Armadas Brasileiras, nesse momento, estavam meio que divididas. Dividido, claro. Isso coisa, uma grande parte. Como é que se dá essa virada para a direita? É por conta das consequências da Guerra Fria? Foi um expurgo mesmo, muito violento. Vamos o seguinte. Há um confronto interno sempre muito forte. Por exemplo, em 54. Quem barra a direita é Lott, que era de direita, mas era legalista. Quem garante a posse de Juscelino é o general Marechal Lott, depois Marechal Lott, que não era um oficial de esquerda, não era do grupo de esquerda, não era do grupo dos generais conhecidos como cabeças de esquerda, brigadeiros, como Brigadeiro Teixeira. Na Marinha não tinha ninguém expressivo de esquerda. Mas no Exército havia uma representação, inclusive uma estrutura até de Partido Comunista dentro do Exército e da Aeronáutica, porque a Aeronáutica era parte do Exército na Segunda Guerra Mundial. A Aeronáutica passa a ser força autônoma depois. Eles eram parte do Exército. Então, no Exército, por sua razão de organização social, representação social, como
por essa questão de herança da FEB, havia uma parte de esquerda muito forte. E essa rivalidade era muito pesada, porque os americanos também entraram pesado no jogo, com a parte, digamos assim, anglofónica, amigos dos anglo-saxões. É onde se forma a Escola Superior de Guerra, Golbery, e a ideologia de direita e que já começava a se marcar na Guerra Por exemplo, Fria. como é que essa ideologia se afirma e vai se tornar super dominante? Foi basicamente depois do golpe, né? Depois do golpe, porque aí, inclusive... Começa o expurgo. Porque começa a lógica. Primeiro o expurgo de toda a quantidade de oficiais. Eu que era um tenenteco, mas que tinha marca de ser legalista, eu tinha marca de brisolista e legalista. Eu não tinha marca de membro do país. Eu só entrei no Partido Comunista já depois do golpe. Eu, antes do golpe, era visto na Marinha como brisolista e eu estava num curso de máquinas que reunia primeiros tenentes e capitães-tenentes. E neste curso havia debate. Eu era absolutamente minoritário. Eu, Schiner, o Tetamance, contra 100 oficiais. Então, por isso, inclusive, que eu fui chamado para o gabinete para ser carregador de mala, ajudante de ordem, primeiro tenente e ajudante de ordem. Só ouve, não fala porra nenhuma, não é oficial de gabinete, eu era carregador de pasta. Eu via as coisas. Então, o que ocorre nesse quadro? É que você vê, o expurgo se junta com a afirmação da hegemonia desse grupo formado nas Escolas Superiores de Guerra, junto com a vaga anticomunista que havia, então, naquele momento no continente. A onda do anticomunismo nos anos 60 era muito forte. Revolução de Cuba em 60, 59, a Revolução de Cuba. 64 ainda, Cuba estava aqui, a luta armada estava aqui, então era muito... Deixa eu te perguntar, no momento do golpe, eu já vi você conversando em conversas mais informais, defendendo a tese que teria dado para resistir ao golpe. Não é daquele momento, mas o que eu sei quais foram os momentos que ocorreram para neutralizar um presencial. Por exemplo, a questão do brigadeiro. O brigadeiro Teixeira estava... Eu me lembro vagamente disso, que eu olhava aquelas... Ele estava ali no Ministério, numa reunião no Ministério da Marinha, com Silvio Mota, que era o ministro que anistiou os marinheiros. E eu me lembro quando houve o episódio que o Moreira Lima, ele propunha o Moreira, ele disse, olha, jogar uma bomba na frente da coluna de Minas, porque a coluna de Minas só tinha caminhão e jogar uma bomba, eles voltam tudo. E eram conscritos, eram recrutas. Não tinha nenhuma expressão. Inclusive, é preciso ter claro, em 64, as principais unidades militares estavam no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. E no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, a grande base do Exército era legalista. A Maria Cruz de São Paulo tinha uma força média. O Minas Gerais não tinha lá, porque não tem por que ter o Exército em Minas Gerais. Forte porque não era fronteira, não era interior. Então, não tinha para ter um Mourão lá, era preciso, como um Mourão é comandante, é porque vai para lá um cara que é inexpressivo. Então, nesse contexto, você sente claramente o seguinte, por que os legalistas não se dão bem? Eu faço uma avaliação política. Um tema muito incômodo, um dos principais eixos de discussão era a questão da eleição em 65, que inclusive justifica o fato de Juscelino ter levado a bancada do PSD a votar em Castelo Branco para a presidência da República, e o único que não votou foi Tancredo Neves. Ulisses Guimarães votou para o Castelo. Por quê? Esse voto é para enfim, legalizar, dar um aspecto legal ao golpe. E mais que isso, o discurso está no YouTube, o discurso do Castelo Branco de posse, ele diz claramente que ele está ali para garantir a eleição de 65. Eu acho que Jango, de uma certa forma, julgava nisso também, porque ele tinha muita popularidade. Vamos lembrar que o comício de 13 de março não foi um comício nacionalista, não. Era um comício de revolução socialista, quase. E o discurso do Jango, em 13 de março, das reformas de base, é uma coisa que, dito hoje, ninguém acredita o que se propõe ali. É preciso ter claro, eu me lembro bem que naquela ocasião eu fiquei abismado. Ele desapropriou as terras a 10 quilômetros das estradas e ninguém ocupou. O Estado desapropriou e ninguém ocupou. Então havia uma concepção de mudança real ali naquele momento que permitia, como é que eu te diria assim,
Era quase uma luta de classe explícita. E, na minha opinião, depois é que aparece a história da Quarta Frota. Isso aí. Em Minas e em São Paulo não dava para enfrentar o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, porque é os grandes exércitos. Agora, o que houve foi uma certa impedância de comando. Inclusive, depois se teve isso claro, né? Houve uma reunião séria no Rio Grande do Sul. Brizola, Ladário Telles e Jango, quando Jango estava no Rio Grande do Sul, quando Alves Moura Andrade, que Tancredo aos gritos gritou canalha, canalha, porque ele declarava o Jango fora do país e vacância do poder. Uma reunião clara em que Ladário e Brizola queriam existir. Mas havia dois problemas na cabeça do Jango, na minha opinião. Primeiro, o Brizola não era mais governador do Rio Grande e o governador do Rio Grande estava com golpe. Hildo Meneghetti. Não era o Perac Marcelo? Não, Hildo Meneghetti. Não, Meneghetti. Uma coisa dessa. Então, o Brizola era só um deputado com expressivo não sério. O Ladário queria resistir. E o Jango invocando não querer derramamento de sangue. E, na minha opinião, ele falava isso porque, em 65, ele disputaria, está garantido, eu vou disputar. Não se discutia ainda cassação, nada disso, entendeu? Então, na minha opinião, houve muito mais uma ausência de comando para organizar a resistência por conta de razões políticas, muito mais do que militares, que desmobilizaram as bases militares. Deixa eu te perguntar outra coisa. Alguma coisa muito marcante na Marinha, principalmente, mas na sociedade como um todo, era o movimento dos subalternos nas Forças Armadas. E se tinha, declaradamente ou não, se tinha a ideia do que houve na Revolução Russa e em algumas outras revoluções, com o Estado em decomposição e você tem um racha horizontal nas Forças Armadas. Não era o caso do Brasil. Como é que repercutiu na oficialidade da Marinha o movimento de marinheiros, cabos, soldados, sargentos? Foi alguma coisa que ajudou a coesionar a oficialidade a favor do golpe? Na Marinha não precisava nem disso para coesionar, porque já era a favor do golpe, com o EC estava sabotando desde 1954, que na Marinha havia uma forte reação pela direita. Ajudou a coesionar no Exército. Tem um exemplo claro. Tem um pai de um amigo nosso, que era um major na época, e que era legalista. E que, por conta da imagem de quebra da hierarquia, parou de ser, não dá para defender mais, que o episódio da Marinha causou um grande estrago no Exército. Muitos oficiais legalistas, não sei como é que Coronel Benjamin reagiu àquilo. Você que pode dizer, como é que o Coronel, é uma pergunta que eu te faço até, porque ele tinha uma boa cabeça. Como é que o Coronel Benjamin reagiu àquela imagem dos marinheiros em motim? Porque era o verdadeiro... Era um motim. Disfarçado da Aurora. Não era nem Potemkin, era Aurora. E essa coisa da hierarquia, quem é militar, ou quem conviveu com militar, pode entender, né? É absolutamente fundamental nas Forças Armadas. Você atua numa situação sob pressão. Aquele filme, que nem é um grande filme, O Resgate do Soldado Ryan, imagina aquele início ali, que é o desembarque na Normandia. Se chega alguém e diz, isso aqui é uma roubada, não vamos entrar nessa, não. Quer dizer, o oficial tem que puxar e matar o cara na hora. Porque é uma história. A primeira ideia da Revolução Bolchevique, vamos fazer uma força armada democrática em que são oficiais. Existe. O Trotsky, nada disso. Vamos botar os militares czaristas que quiserem ficar com o campo legal do lado deles, o comissário político. Mas a hierarquia... E são decisões instantâneas, tem que ser cumpridas, não dá para sair discutindo muito. Quer dizer, então, e esse negócio... te paga por isso. E desde que entra na escola militar, o militar é preparado para isso. Tem uma frase do Felipe González sobre a relação dele com os militares, foi o primeiro-ministro espanhol, que ele dizia, com o militar, ou você manda nele, ou ele obedece a ele. Porque ele não está acostumado, não está preparado para discutir. A lógica é outra. É da hierarquia. Transferido para a vida civil, é o seguinte, o general na vida civil é o banqueiro, o industrial e o grande latifundiário. É o homem que bem sucedido. Tá bom, então agora, diante daquele movimento que não foi
organizado exatamente pelo governo, nem nada. Um movimento dos marinheiros, especificamente. Mas tinha também de sargento e tal. Quer dizer, o que é que deveriam fazer numa situação como aquela um governo progressista, na tua opinião? O governo progressista ali tem um problema sério. Tem que fazer uma avaliação completa. Que era uma coisa que atrapalhava mais do que ajudava. Empurrar com a barriga. Muito mais do que atrapalhar. E principalmente o que atrapalhou mais foi a rapidez com que foram iniciados. Porque eles foram presos. Os marinheiros foram. Podia dar uma maneirada ali, entendeu? Vem cá, vamos manter esse pessoal sob cautela durante uns 15 dias. Entendeu? Durante um mês, mais ou menos, vamos manter sob cautela. E até hoje eu fico me perguntando se o Cabo Anselmo, que foi o grande líder, se a coisa dele começou depois ou já ali. Pois é, mas quer dizer, essa é uma dúvida que permanece, eu não sei se algum dia vai ser. Ele nunca foi. Eu conversei muito com companheiros dele, desde aquela época. Eles garantem, enfim, eles têm a opinião unânime que naquela época o Anselmo não era um agente policial. É possível. Agora, o fato é o seguinte, o movimento não se deu por causa do Anselmo. Era um movimento genuíno. Era uma coisa que, porra, vinha liderando. Não, era o direito de se associar. De associar, até de casar. O marinheiro, que não era um cara de 18 anos, era um adulto, não podia casar, porra. Pois era um negócio... Agora, isso aí, aconteceu várias coisas simultâneas ao mesmo tempo. Eu estou dizendo, eu estava do lado dele. Eu estou dizendo que criava problema na lógica das Forças Armadas. Negócio de sargentos se apresentarem para a eleição e ganharem ser eleitos. Quando o sargento é deputado, ele vira igual ao general que ele fala que, mano, na cabeça. Então, muita coisa a gente tem que entender o seguinte, só um governo conscientemente revolucionário pode enfrentar. Porque tem decisões que você tem que tomar que são pesadas, não são fáceis de assumir. Não dá para você... Como é que eu concilio isso? Entendeu? Porque a hierarquia, por definição, é um negócio ideologicamente reacionário. Marinheiros de Kronstadt, bolchevique, foram um dos principais... agentes da Revolução. Exato. Mas quando radicalizar a ponto... de pegar em armas... Trotsky, você vai lá... Pode doer na minha alma, mas isso aí tem que parar. Pode ser uma sublevação armada, ali você tem que enfrentar. Bom, muito bem. Aliás, sobre esse, é bom lembrar, você me lembrou outra coisa, sobre pessoas que mudam a respeito do Cabo Anselmo. O Partido Comunista Brasileiro tem um exemplo disso. Aquele que agora se revelou a partir daquele livro da Casa da Vovó. Agente Carlos. Que era o Teodoro Meno. Era um cara da maior qualidade executiva. Ia a Moscou, ele se vendeu, foi preso, se vendeu, responsável por grande parte das mortes que aconteceram. Nunca ninguém desconfiou dele, e mais ele diz que não se arrependeu da virada que fez. Então, são fenômenos bizarros em processos revolucionários de caras que se fraquejam e passam a servir ao adversário. Tá, então vamos lá. Forças Armadas, depois do golpe, o expurgo, aquela mentalidade, os resquícios do nacionalismo, então, foram expurgados, e elas foram ganhas ideologicamente para a submissão ao imperialismo, ou foram também, ou principalmente, compradas com benefícios materiais? Ou as duas coisas? As duas coisas, mas principalmente havia um peso ideológico muito grande ali, e uma imagem inicial de prestação de serviço ideologicamente a essa concepção da luta contra o comunismo. E estava ligado também à história as Forças Armadas deixam de ter a função, princípio de defesa do país, começa a ver o inimigo interno, olhar para dentro. Para o que eu queria ouvir a tua... Nos governos do PT, ou no governo do PT, o Brasil mandou tropas para reprimir no Haiti. População civil ali, fazendo papel de polícia, que os militares que não gostam, eles dizem que não gostam. Mas... Aliás, onde se criaram os helenos, as Vilas Boas, todas essas comadres aí, se ligou lá. Olha, isso é uma coisa importante a considerar, viu, que você colocou. Porque a questão do inimigo interno. Na verdade, você foi... Havia um lado importante a considerar. É que diante da derrota da política de
aliança, que era o que determinava a linha do Partido Comunista, inclusive, que era hegemônico na esquerda, de aliança com a burguesia, na concepção etapista da Revolução Brasileira, e que se mostrou absolutamente fracassada, havia no contraponto disso, vamos lembrar, a Tricontinental, que unia revolucionários do mundo inteiro, que era cujo secretário-geral era Ben Barka, aquele marroquino que foi entregue pelo Mossad ao serviço secreto francês, que o entregaram ao serviço secreto marroquino e ele foi assassinado. Mas a Tricontinental era uma organização que tinha, com apoio de Cuba, uma Cuba ascendente, vamos lembrar, em 62, a crise. Então, havia um clima por um lado, que gerava a ideia de que esses agentes aqui dentro da Revolução Brasileira, na verdade, são agentes dessa... Era assim que se trabalhava ideologicamente na cabeça dos milicos, o combate àquela juventude corajosa que lutava contra a ditadura, com arma na mão, na qual a gente, inclusive, perdeu uma geração de grandes lideranças, grandes cabeças e pessoas muito importantes para o desenvolvimento de uma nação democrática posterior. Era fácil para eles fazer isso. Pois é, então, isso se entranhou ideologicamente, então. Exatamente. Materialmente, a melhoria salarial nunca chegou a ser um festival. Eu diria até, o Bolsonaro deu mais colher de chá e o próprio Lula. Tá dando. O próprio Lula. E o que é pior, isso não compra as Forças Armadas, porque o ideológico prevalece. O Lula nunca conseguiu ganhar as Forças Armadas com tudo. Ele se rendeu, ele não fez. Eu vou te perguntar sobre o papel do Múcio como ministro da Defesa. Não, essa figura. Um exemplo claro, negócio de exemplo, que é recente. O Gustavo Petri, aqui do lado, na Colômbia, uma área muito mais conflagrada que o Brasil, porque a luta armada... E com a presença do imperialismo muito mais forte. Bases militares, e por outro lado, uma aliança da direita com paramilitares. Não, paramilitares com o cartel de Cali, que foi o que derrotou o cartel de Medellín, que era do Pablo Escolar. Ali, ele não vacilou. Ele assumiu o poder, ele exonerou 50 oficiais superiores da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e das polícias. Exonerou. E não aconteceu 8 de janeiro lá. O Lula, desde o primeiro governo de 2002, qual é o primeiro papel do Lula em relação às Forças Armadas? Diante de uma visão que eu considero equivocada do papel da ONU e do Conselho de Segurança da ONU, não cabe a um governo democrático disputar lugar no Conselho de Segurança. Cabe a um governo democrático demolir aquele Conselho de Segurança e passar a ter uma executiva da Assembleia Geral. A Assembleia Geral constantemente é anulada pelo veto de um dos... Então, com isso, o Lula, para disputar um lugar no Conselho de Segurança, faz o jogo sujo que o Bush já não podia mais de nomeação. Faz o jogo Bush da intervenção no Haiti. Tá, qual é o papel, você acha, pelo que você está dizendo, seria só uma coisa subsidiária, mas dos currículos das Forças Armadas? Porque é um negócio impressionante. Não, porque já está de tal forma entranhado que hoje em dia, quer dizer, é mais do mesmo. Eles dizerem que em 64 houve um golpe que salvou a democracia, uma revolução que salvou a democracia. Quer dizer, a mudança desses currículos, que é um negócio que os militares se apegam muito, que não podem mexer nisso, como se as Forças Armadas fossem deles e não do país, e subordinadas a um governo civil eleito. Como é que você vê essa coisa dos currículos? Claro, o seguinte, as Forças Armadas não são deles, Forças Armadas, nem existe essa concepção de Estado. As Forças Armadas são o próprio dos cabos acima. Eles são instrumento de uma classe. As Forças Armadas consideram... Mas não é esse o discurso dos generais. Termina sendo. Se você olhar, termina sendo. Porque a prática ou o discurso? A relação deles aberta com as classes dominantes, com o grande empresariado, ele é brutal. E o apoio explícito do grande empresariado a eles. Porque vamos lembrar assim, tem um documentário, eu acho que foi no Netflix. Eu acho que do Belman? É feito... A formação da AMAN. Não aparece uma sala de aula. São 4... Aquele documentário segue uma turma há 4 anos. E é uma doutrinação quase que bestializada de uma juventude que entra ali e só faz tudo aos gritos, se você reparar, até para responder a pergunta feita aos gritos, qual é a arma que você quer? Eu quero aquele ali, de sentido e gritando. Tudo é feito dentro de uma concepção onde a questão do que é ensinado na classe é
tão acessório que desaparece. O que aparece é a religião. A questão a religião, o Deus acima, quando o Bolsonaro faz Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele está dizendo exatamente o que é dito para o cadete na escola militar. A religiosidade joga ele numa posição conservadora até em relação aos costumes. Família, pátria. Isso passa a ser... É fácil vender esse valor para o desinformado. É muito fácil vender isso do que vender aborto, do que vender divórcio. Pô, a liberdade assusta muito mais do que a ordem. Então é fácil fazer isso, entende? Tá, então porque hoje quando alguém fala, eu tenho a impressão que em algum congresso, alguma reunião, o PT aprovou lá a necessidade de mexer no ensino das Forças Armadas, os caras estrilaram de um jeito, quer dizer, enfim... Isso não é feito na primeira etapa. O que é feito na primeira etapa, primeiro é limpeza de pedra. Segundo, estabelecer uma ordem social que mostre aos militares que a felicidade distribuída cria um clima bem melhor para eles do que a felicidade concentrada numa minoria absoluta. Você conseguir fazer mudanças na ordem social da mesma maneira que, durante o segundo governo de Getúlio Vargas, o governo Juscelino, o governo Jango, uma grande parte das Forças Armadas se mantinham no campo da democracia, progressista, nacionalista, anti-imperialista, inclusive. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sei se você, quando era deputado federal, conviveu com esse Múcio, que hoje é ministro da Defesa. Ele era um medíocre deputado, mas como o Bolsonaro. Né? Pois é. Mas esse cara, ele é talvez o jeito perfeito para ser o representante dos generais junto ao governo. Quando a ideia do ministro da Defesa é justamente inverter essa lógica. É alguém de um governo civil eleito que vai dirigir a força. Mas olha, entende bem. Agora, cá para nós, ele só é isso, não é porque ele não tem estatura nem personalidade para ser isso da cabeça dele. É isso porque o puseram lá para fazer isso, não? Eu diria o seguinte, esse é o problema para a gente refletir, porque para mim ele é o ministro da Defesa ideal para um governo de direita. Essa que é a verdade. Porque o Viegas, aquele primeiro ministro da Defesa do Lula, o Lula defenestrou porque ele peitou os militares. Eu me lembro. E o Lula defenestrou. Os militares quiseram comemorar o aniversário do golpe. Eles não vão comemorar. Ele disse que não. Exatamente. Então, o que eu quero dizer com isso? O Múcio, qual foi uma das primeiras declarações do Múcio? Que ele tinha familiares nos acampamentos. Ele disse, não tem problemas. Ele até hoje diz que aqueles acampamentos não tinham nada a ver com golpe. Não tentativa de golpe. Então, não, é um cara cínico. E ele pois é, ele é exatamente, cinismo absoluto. É aquele negócio da classe dominante agrária, de onde ele vem. Então, ele não tem dúvida do que ele representa. Ele diz, eu sou ministro dos militares. Ele disse isso publicamente. Ele usou essa frase. Quando a ideia do Ministério da Defesa é justo o oposto. Exatamente. É você não ter mais... Não é que seja oposto. É o ministro, é oposto. O ministro da Defesa... É o oposto porque ele é o cara do governo civil eleito que vai chefiar os militares. Eu leio diferente de você. Aí nós temos uma diferença porque o antigo reformista, que era eu, o revolucionário que é você, de uma certa forma inverteu-se. Não é ele não é o ministro do governo civil, ele é o ministro do governo de direita. Ué, é diferente. Não é. Porque no governo de direita... Eu digo, não, a ideia do Ministério da Defesa é que você tem um governo civil que mantém as Forças Armadas sob controle. Por acaso, organizado por um governo de direita, que foi o Fernando Henrique Cardoso que estabeleceu essa lógica, com militares de direita defendendo. Os militares de direita defendiam isso. Eu me lembro, eu era deputado na época quando se criou o Ministério da Defesa. Eu era deputado. Eu quero dizer que eu votei contra. Eu lutei contra. Eu digo assim, não precisa ter um Estado-Maior das Forças Armadas. A melhor, se colocar aqui ministro da Defesa, vira bagunça. Porque aí as classes dominantes passam a exercer um poder direto sobre as Forças Armadas. Quando você coloca, é mais fácil, na concepção, no meu modo de ver, absolutamente alienada, de que Forças Armadas estão acima das classes, é mais fácil você mantê-las acima das classes com ministros militares entre si, que não tenham que participar do debate, eles têm que disputar soberania nacional e defesa das nossas fronteiras, é mais fácil manter isso com os ministros militares em si do que com o ministro da Defesa. O ministro da Defesa é sempre o para-choque através do qual
a classe dominante, que pode ser uma classe dominante progressista. O setor da sociedade progressista pode ser esta classe dominante. Exerça o poder sobre... Eu não quero neutralidade das Forças Armadas, não. Eu quero as Forças Armadas defendendo um Brasil democrático e socialista. Isso não é Estado para mim, entendeu? Isso é concepção de classe. Tá. Vamos lá, governo Lula. De 0 a 10, depois eu vou que nota você daria para esse Lula 3? Olha aqui, eu acho o seguinte. Eu fui encantado, eu fiz campanha, achei muito importante o que o Lula disse durante a campanha. Tem uma coisa dele que eu não esqueço, não, que eu acho fundamental, porque aí trabalha sobre o fundamental, que é o que marca um governo, que não é identitarismo, mas sim economia política. Eu não quero saber de ajuste fiscal, eu quero saber de ajuste social. Lembra disso na campanha? Ele, uma série de... A retórica dele, esse é o problema. Eu concordo com muita coisa da retórica. Só que no momento da prática, quem é que ele colocou para conduzir o ajuste social? Uma série, dentro do PT, daqueles que defendem. O Rui Costa é um neoliberal. O Armando Padilha é um moderado total. Não tem nada a ver. Se você conversar com a ala esquerda do PT, eles tratam o Rui Costa e o Armando Padilha como eu, que sou do... Não é Armando, não, é outro nome, né? É Padilha, Padilha. É esse que foi de São Paulo, que é tão inexpressivo que a gente até troca o prenome dele. Então, objetivamente, eu diria que o governo Lula tem fatos importantes. A posição corajosa que assumiu agora na questão de Israel não foi uma coisa fácil, assumiu. Mas ao mesmo tempo em que, na verdade, eu acho que ele continua, na prática, objetivamente, dentro da linha daquilo que o André Singer colocou no livro dele, Os Sentidos do Lulismo. Como é que ele defende? Ele foi o porta-voz do governo Lula no primeiro mandato e continua lulista até hoje. Ele é um lulista. É um lulista crítico. Isso, exatamente. Porque como é que ele não diria que é crítico, mas é lulista. Como é que ele defende? Um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco. O reformismo fraco é aquela política compensatória. Eu acho que continua isso. Tá, a justificativa de muitos petistas é de que a correlação de forças determina limites como esse. Isso não. Dentro do meu partido tem um monte que diz isso. Meu partido que se diz de esquerda tem um monte que diz isso. O Milton Temer é do PSOL, é até dirigente. Sou do diretório, não sou minoria. Eu estou sempre minoria. Eu sou um loser. Tudo bem, mas a justificativa para as concessões e para os acordos e para as absorções de Centrão e companhia é de que você tem um Congresso que, mais do que conservador, um Congresso reacionário, além de corrupto, fisiológico, e que você, se não ceder nacos de poder a esse Congresso, você não governa. Portanto, há uma questão aí que é a busca da governabilidade. Essa questão é real e como é que você pensa que pode ser enfrentada? Vou citar de novo o exemplo vizinho. Do mesmo Petri, da Colômbia. Ele tentou passar um projeto avançado de saúde pública. A parte da base de frente que tinha composto com ele, com a presidência, que tinha ministros, votou contra o projeto. Ele demitiu os ministros. O Lula aqui o que faz? Porque como é que demitiu, mas o que ele fez? Fez uma caravana no país, mobilizando a sociedade para a defesa do projeto dele. Então, qual é o problema da diferença aqui? Onde é que existe mobilização social hoje? Não pode haver mobilização social no governo Lula, a não ser para enfrentar a direita a partir do próprio governo Lula. E ele não faz isso. E o pior, dentro do meu partido, tem gente que tradição dita revolucionária, com teoria e livro escrito sobre isso, eu não vou citar nome para não propagar, que em nome de combater a ameaça fascista, prega o imobilismo total. E essa ideia, vou citar um exemplo, você viveu isso na pele, porque você viveu a experiência chilena. Radomiro Tomic. Você lembra desse nome? Radomiro Tomic era um democrata cristão chileno que perdeu a eleição para Allende e Alessandri no Chile em 1970. Era Allende com 38%, Alessandri com 32% e ele fez 28%, uma coisa assim. No Chile, naquela ocasião, a decisão de segundo turno não era feita no voto direto, era feita pelo Congresso. O Congresso que escolhia entre os dois.
Foram para o segundo turno no Congresso, Alessandri, que era da direita tradicional. Quer dizer, era assim, não havendo maioria absoluta. Exatamente. Claro, se ele tivesse passado os 50%, bom. Vai Allende e Alessandri. E o Allende com a posição claramente de unidade popular, governo socialista. Nunca escondeu isso. A democracia cristã já então queria ir com Alessandri, que era a direita conservadora. E o Radomiro Tomic cunhou uma frase que eu sempre repito onde posso. Não façamos isso, porque toda vez que forças democráticas e progressistas compõem com a direita, é a direita quem ganha. Isso se comprova na história universal desde a Revolução Francesa. A burguesia nunca deixou de usar as classes populares para se instalar definitivamente no poder contra os antigos monarcas. Tão logo se instala, se alia com os monarcas para entubar as classes populares. Milton. Então, eu acho que, objetivamente, no governo Lula, o problema fundamental é que continuam invocando no erro de que, para barrar a possibilidade de um golpe proto-fascista, nós, na verdade, abrimos caminho para a volta do proto-fascismo pelo voto. Porque a bandeira do contra tudo isso que está aí era nossa, era da esquerda, contra o regime. Hoje é da extrema-direita. Você já respondeu uma outra pergunta que eu ia te fazer, então eu vou agora a uma última pergunta. Você foi militante do Partido Comunista, tem o marxismo como referência. Marxismo e leninismo. Marxismo-leninismo como referência. Porque o campo para mim é importante, mas já não é como é que você se define hoje e o que é ser comunista hoje? Ser comunista hoje é ter o sentido de que a luta pelo fim do capitalismo não é utopia inalcançável. Ela é a razão de ser, a luta contra o capitalismo é a razão de ser da sobrevivência do gênero humano. Ainda semana passada estava sendo publicada aqui no Brasil a questão de uma pesquisa que foi feita constatando que o 1% da população, 15 mil famílias que estão no topo da pirâmide social brasileira, triplicaram seus rendimentos e patrimônio em 5 anos, enquanto o restante do país manteve a correção um beiço de pulga acima da inflação. Isto porque existe uma classe média aqui no meio que tem profissionais liberais, servidores, a pequena burguesia, pequena empresarial, que manteve isso, porque os 50% do setor mais baixo, enquanto lá em cima se triplicava, conseguiu ainda diminuir e aumentar o nível de miséria. Isto só pode terminar, isso não tem melhorismo que resolva isso, porque o melhorismo... Mas sim, então a tua ideia é que se resolve por revolução? Não, com a luta de desconstrução, porque a revolução não se considera revolução como insurreição. Eu, por exemplo, tenho uma tese que alguns qualificam como você defende o cesarismo positivo. Eu acho que a mudança qualitativa da realidade brasileira se dará numa campanha presidencial. Mas numa campanha presidencial em que o presidente comece a abrir caminhos de reformas pelas quais se constrói a base de uma sociedade mais alta, desconstruindo os privilégios dessa. O Petro ainda não está fazendo isso. O Chaves fez de alguma forma na Venezuela. Eu não acredito em insurreição porque no Brasil é impossível. Nós somos um continente. As Forças Armadas são claramente conservadoras. E não existe outro momento em que o gaúcho do Sul tem coincidência de reflexão com o extrativista da Amazônia que não seja campanha presidencial. Eu não acredito em greve geral no Brasil. Não há um pretexto de greve que unifique do Amazonas ao Rio Grande. Então, objetivamente, eu acho que é o caminho institucional, mas um caminho institucional em que a ruptura se dá dentro do caminho institucional, com a eleição de um presidente que enfrente e vá para o confronto, e não para a acomodação e conciliação de classes. 2 perguntinhas rápidas, já que você... Primeiro, há uma ressurreição da direita e até da extrema-direita no mundo? Isso é a primeira pergunta. É sabido, é comentado, que o Lula não criou um sucessor. Não permitiu que fosse criado. Posso responder primeiro separado, porque essas duas juntas vão dar lambança. A primeira, há uma ascensão da extrema-direita
Mas essa ascensão da extrema-direita tem a ver muito não só com as crises do capitalismo, que normalmente carregam a classe média para a direita. Tem a ver também com a forma como a esquerda dita revolucionária passou a ser absolutamente envolvida por uma concepção puramente institucional e não de mobilização social na luta política. Ou seja, o eleitoralismo começou a prevalecer. Isso faz com que o quê? Eu digo isso porque eu fui um eurocomunista convicto. A questão de como é que você marcha dentro do possível, ou seja, onde a questão da razão te segura contra o otimismo da vontade. E essa razão, a esquerda passou a ter uma posição defensiva há muito tempo, no meu modo de ver, desde a década de 70. E na medida em que ela vai fazendo isso começa com o desmonte da social-democracia, e começa com, principalmente, o suicídio do Partido Comunista Francês e do Partido Comunista Italiano. Tá, tudo bem. Mas eu vou dar mais uma esticadinha aqui para outra coisa. Esse teu argumento lembra o de algumas correntes trotskistas que debitam a uma traição, entre aspas, das vanguardas, enfim, a imobilidade do movimento de massas, a não transformação num surgimento de processos de mudanças radicais. Agora, por que as massas não seguiriam, então, esses líderes que têm propostas diferentes, que não conseguem ter expressão política real no mundo inteiro? Com raras exceções. Eu quero dar um exemplo da Itália. Tem um livro importante que, lamentavelmente, ainda não consegui que fosse traduzido para o português, que é do Guido Ligori. Guido Ligori é um italiano que fez o dicionário gramsciano sobre Gramsci. É um cara genial. O livro se chama Quem Matou o Partido Comunista Italiano? Então você se dá conta do seguinte: o Berlinguer tentou na Itália o compromisso histórico. A partir da experiência do Chile fracassada naquele momento, ele achou o seguinte: não tem jeito, 51% só não dá para garantir a implantação de um governo socialista. Tem que fazer alguma coisa a mais. E se propunha uma composição com a democracia cristã, do Giulio Andreotti, e com o Partido Socialista daquele canalha chamado Benito Craxi. Foi tão traído que já no meio da década de 70 ele começou a reverter, já não dá para... Saiu da questão do compromisso histórico e começou a trazer o Partido Comunista Italiano de novo para a esquerda, para a representação classista. Não, mas a minha pergunta você não respondeu. É isso que eu quero... Por que essa linha mais justa, que levaria a mudanças efetivas, não é absorvida e aceita? É isso que eu quero te mostrar agora. Porque os partidos comunistas, quando começam a operar na lógica da chamada administração local, ocupando prefeituras, ocupando governos, ocupando espaços na Câmara de Deputados e do Senado, começam a ter uma estrutura, uma superestrutura institucional que se impõe independentemente do que as massas pensam. Ou seja, um outro tipo de ditadura que tentaram colocar o secretário-geral do PC, do stalinista. Essa aqui é o exemplo. O que mata o Partido Comunista? O D'Alema, junto com o Queto, ganham o Congresso depois da morte, que eram 2 discípulos de Berlinguer. O D'Alema, eu inclusive convivi com ele no movimento comunista internacional, nas juventudes comunistas. O Oqueto eu não conhecia, mas o Oqueto e o D'Alema ganham o Congresso pela esquerda, com o apoio do Ingrao, do Magri, de toda a cabeça de esquerda. No poder, quando ele ganha o Congresso, ele então começa a operar com os quadros das administrações locais, os profissionais do partido colocados, para começar a reverter. E aí tira o comunista do coisa, tira a árvore, tira a foice do martelo do símbolo e bota uma árvore. O Partido Comunista Italiano se desfaz ideologicamente. Então, a esquerda se entregou a uma política eleitoreira institucional e que se espraiou pelo mundo. Mas por que as massas não seguiram? Você seguiram? teve exemplo com o PT no Brasil? Não, mas por que as massas não seguiram os críticos dessa posição? Porque os críticos não... Aqui no Brasil tem um exemplo claro. Quando o Lula assume o poder, o último congresso do Partido Trabalhadores, um ano antes da eleição, em Recife, tem um primeiro parágrafo da resolução final que preconiza o seguinte: a tarefa principal do governo nosso é desfazer o modelo neoliberal que está em curso com o governo Fernando Henrique. A primeira coisa feita pela cumplicidade, a parceria cúmplice de Palocci e
e Meireles, é aumentar o superávit, lembra disso? Aumentar o superávit, manteve toda a estrutura radicalizada do neoliberalismo que o Serra estava contestando na disputa com Lula, que o Serra dizia o continuismo sem continuidade. Lembra disso? Ele estava fazendo. Então, objetivamente, o Lula, por exemplo, teve um momento histórico para dar o salto qualitativo. E ele fez uma acomodação, ele foi muito mais sindicalista do que estadista. Ou seja, como é que eu acomodo, consigo vantagens para os de baixo, sem que os de cima impeçam essas vantagens? Isso é uma cabeça sindical. E só para terminar isso, entenda bem, essa concepção política, ideológica, não tinha como ser contestada. A esquerda do partido foi imobilizada pelo peso do aparelho de Estado, cooptando não só uma grande parte moderada do próprio Partido dos Trabalhadores, como incorporando ao Partido dos Trabalhadores uma série de revistas que viraram petistas na boquinha. Os congressos do PT, após o Lula ir para o poder, não tem nada a ver com os congressos do PT, do governo Fernando Henrique Cardoso, em que o PT ocupava Brasília em mobilizações sociais. Olha, dá para seguir essa conversa aqui mais uma hora, pelo menos. Mas continuaremos depois. Continuaremos depois. Mas eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação. Dizer que é sempre um prazer a gente conversar. Eu aprendo, divergindo aqui e ali, conforme o caso, mas sempre aprendo. E agradecer muito a tua participação. Obrigado. Posso me despedir? Pode. Posso fazer um comercial? Pode, fazer. Além do Graças à la Vida, que é o livro que eu tive a honra de prefaciar, que eu considero um dos maiores balanços do que aconteceu após o golpe, de autoria de Cid Benjamin, eu quero recomendar esse livro que vai ser lançado ainda do próprio Cid, que é o livro que vai servir para pesquisadores do futuro analisarem a conjuntura atual. Tem muita coisa aqui que eu discordo, porque evidentemente a direitização e a acomodação do bravo revolucionário, mas é um livro genial que vale a pena, não só pelo que está escrito como análise, mas principalmente pelo estilo e pela utilização literária refinada da língua portuguesa. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você, Milton. Muito obrigado. Bom, até a próxima.